Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, a gente vai implementar a interatividade entre o XDeveloper com o Master Tool, ou seja, a gente vai remodelar hoje o programa que a gente tinha no XDeveloper para criar uma interface melhor, uma interatividade com o usuário. Então, vocês bem lembram que na aula passada, para a função para ser trocada, a gente clicava numa opção, abria um bloco onde o usuário deveria digitar a função que ele queria, ou seja, estava ruim, tá? A interface, ou seja, o usuário ia ter que decorar as funções e, na verdade, aquele teste que eu fiz, tá? Realmente, como eu falei, é um teste, foi simplesmente para ver se a programação estava funcionando. Na aula de hoje, a gente já vai simular uma interface mais aprimorada para facilitar a utilização do usuário, porque ele não vai saber qual o nome ou número da função. Então a gente vai criar uma interface fácil de ser utilizada, que ele só vai dar um toque, então, e a função já vem pronta, tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos melhorar a nossa interface no XDeveloper, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai remodelar. E aí depois a gente vai lá para o CLP Nexo e vamos simular, perfeito? Bora lá então! Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, controladores programáveis, série Nexto, ao final do website, em Master Tool e ECXZ, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá galera, a gente está com o nosso XDeveloper. Então vocês estão vendo aqui na tela que eu modifiquei perante a outra aula, obviamente. Ficou aí um pouco mais apresentável, a interface ficou um pouco mais bonita, nem tanto, tá? Obviamente a gente pode ir com mais criatividade e deixando cada vez mais bonitinho, tá? Que a gente deixa para deixar aí uma interface mais elegante, com que o usuário se sinta mais confortável em trabalhar. Eu comentei com vocês, sempre que um produto mais apresentável, mais elegante, mais sofisticado ou mais prático de ser utilizado, vai chamar mais atenção do seu cliente. Tranquilo? Então aqui no início, para quem não lembra ou pouco usa o XDeveloper ou não tem muita prática, então a gente utilizou essa função aqui, tá? Selecione figura, então vocês cliquem, vocês podem arrastar e aí vai abrir uma opção aqui, ó. Então procurar arquivo, aí vocês vão lá e procurem uma imagem do banco de dados de vocês. No meu caso aqui eu peguei uma telinha do micro-ondas, tá? E expandi. E depois vocês vão ver que jogando lá para o CLP ele ficou meio estranho, os pixels, tá? Ficou uma coloração meio estranha. Eu não sei se a tela está com problema ou a resolução da minha imagem que eu espichei, etc. está com problema. Mas isso não vem muito ao caso. Estou jogando a imagem aqui para deixar o fundo mais bonitinho. Reloquei a minha variável liga e motor aqui para tapar o símbolo da fabricante do micro-ondas, porque o nosso intuito não é fazer propaganda para ninguém em marketing, tá? É simplesmente só o intuito para deixar a tela mais bonita. Então a gente relocou aqui, vocês bem lembram que a gente tinha aqui, tá? Isso aqui, se forem ações, desculpem, em geral a gente está jogando o tempo. Eu tirei aqui a escrita porque obviamente a tela fica bem claro para o usuário que aqui é o tempo, vai estar sempre mostrando o tempo atual para ele, tá? Então eu não botei nada aqui, o tempo decorrido eu tirei, deixei só em branco. E aquele outro quadrado que a gente fazia a entrada da variável, eu deletei ele e abri esse painel aqui, tá? Então com as funções, a pipoca, mamadeira, brigadeiro, cupcake, legume, sopa, batata mais leve, mais 1 minuto, mais 30 segundos, mais 5 minutos, pause e start. São as 13 funções que estamos utilizando para simular o nosso projeto.
tranquilo? Então aqui utilizei a função selecione botão, os botões, dei o nome a eles. Então para criar a função, então a gente clica em cima deles, vem ações, então a gente vai utilizar aqui definição analógica, para marcar a variável entrada e vai botar o valor. Uma vez que o usuário clicar aqui em cima no botão pipoca, vai forçar o valor a 1. E assim por diante. Clicando em mamadeira, vai forçar a 2. Clicando em brigadeiro, vai forçar a 3. Clicando em cupcake, forçando a 4. Clicando em legume, 5. Clicando na sopa, 6. Na batata, 7. Mais leve, 8. Mais 1 minuto, 9. Mais 30 segundos, 10. 5 minutos, 11. No pause, 12. E no start, 13. Tá? Então essas são as 13 funções que a gente vai utilizar. E esse é o painel que a gente vai montar e vai jogar lá para o Master Tool. Então a gente vai programar isso aqui. E agora a gente vai direto lá para o Master Tool. Desculpa, a gente vai lá direto para o CLP Next. Vamos simular, tá? E vamos ver como é que ficou agora com essa interface nova. Vamos ver o que pode acontecer, se vai funcionar tudo certinho, se depois disso a gente vai ter que remodelar alguma coisa. Perfeito? Bora lá então para o nosso CLP Next. Fala galera, então a gente está com o nosso CLP do Next, com a nova programação que a gente executou, então através dessas funções pré-prontas, tá? Que a gente tem à nossa direita aqui, tá? Na tela. Então, vocês estão vendo, a gente tem a função pipoca, mamadeira, brigadeiro, cupcake, legume, sopa, batata, mais leve, mais 1 minuto, 30 segundos, mais 5 minutos, pause e start. Aqui embaixo a gente colocou o liga motor, e o motor. A imagem do fundo tá meio borrada, tá? Porque eu fiz um download no fundo de um JPEG. O problema é que eu acho que a resolução não tá muito legal da imagem. No software vocês viram que estava legal, para cá no download ele ficou borrado. Não sei se é alguma coisa da tela ou provavelmente alguma coisa com os pixels da imagem, perfeito? Mas isso é irrelevante. Então aqui a gente não fez ainda a função para entrar com o tempo através do display, simplesmente com as funções pré-prontas, e também não colocamos aqui algum detalhe que eu vou mostrar para vocês, que essas entradas dos tempos aqui só funcionam antes do start, então a gente precisa corrigir isso, tá? Então aquele mais 30 segundos, mais 5 minutos, mais 1 minuto, depois que a gente fez a manobra no programa para atualizar o tempo no tempo atual, e depois que ele dá o start ele não atualiza mais, ou seja, mesmo que a gente apertar outra função ele não borra o tempo. Então as funções mais 30 segundos, 5 minutos e 1 minuto pararam de funcionar. Então a gente precisa fazer alguma outra maneira para atualizar isso, tá? E obviamente o tempo ainda continua em segundos, tá? Então aqui em cima vocês vão ver na tela que está somente em segundos. Então a gente vai testar aqui, ó. Pipoca, então já foi direto para 120 segundos. Cupcake, se eu não me engano, acho que tem o mesmo tempo, tá? Mamadeira 180. Brigadeiro 300. Teve alguns que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês lembram que o tempo está igual. Então aí não vai trocar, tá? Então vocês estão percebendo que às vezes a gente clica, tá? E o tempo, a função não executa. Então a gente precisa reavaliar o tempo que a gente está fazendo aquela manobra de zerar a função. Que a gente aperta, vocês viram, eu apertei e ele não captou a função e depois ele travou. Então quando agora eu cliquei em mamadeira, ele não foi, ó. E agora ele foi, então ele tem um delay que ele não está captando. Então a gente precisa corrigir isso também para as próximas aulas, perfeito? Então a gente embaixo tirar o start. Então o motor ligou, o tempo está correndo em segundos.
Se a gente for aqui em pause, o motor parou. E provavelmente, ó, pause novamente, então a gente zera o tempo, tá? Então se eu for pegar de novo aqui a função pipoca, aqui, perfeito, tá? Mais 30 segundos, mais 1 minuto, mais 5, estão funcionando antes do start. Depois do start ele não joga mais a variável tempo no tempo atual, né? E aí por sua vez, quando ele está rodando, ele não atualiza. Então dependendo, se vocês querem que essa função funcione mesmo com o tempo decorrendo, a gente precisa fazer uma modificação no nosso programa, tá? Então se eu tiver o start aqui, às vezes ele não obedece, tá? Então eu preciso analisar, a gente precisa analisar o programa para ver o que está acontecendo. Então agora, ó, mais 30 segundos não vai obedecer mais, tá? E nenhuma função aqui de cima ela obedece porque a gente fez aquele manejo de uma vez rodando, ele bloqueia e o tempo atual fica parado, tá? A gente parou e zerou. Perfeito, galera? Então, foi uma modificação que a gente fez, né? Simplesmente no XDeveloper para eliminar aquela função de entrada. Então, a gente criou uma tela mais interativa com o usuário. Ele não precisa digitar o número da função, ele só clica o nome da função e já vai direto, já busca direto do banco de dados. Tranquilo? Então, agora a gente precisa melhorar essas coisas que eu comentei com vocês, esses bugs e etc. Então, como eu comentei, por isso é bom ir por partes, pois assim a gente consegue detectar todos os problemas e ir resolvendo um a um. Tá? Se vocês fizerem o programa todo de uma vez só, é possível que apareçam mais de um erro em cascata e aí seja difícil de você detectar aonde está o problema. Tá? Então, por isso que dessa forma, criando blocos de funções, tá? É mais fácil de resolver. Tranquilo? Então aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu venho lembrando vocês sempre, aula após aula a gente vai implementando, vai agregando no nosso projeto. Tá? Eu estou fazendo bem pausado, aulas mais curtas realmente para vocês conseguirem captar a ideia, conseguirem adquirir conhecimento. E obviamente, como a gente vai avançando, certas coisas vão, certas funções são um pouco mais complexas, outras nem tanto. Eu prefiro fazer assim mais curto as aulas, tá? Para facilitar a vida para vocês. E até a minha, porque depois quando o projeto estiver completo, ele vai estar com bastante funções, e até eu posso acabar me perdendo e acabar esquecendo de mencionar alguma coisa para vocês ou explicar. Tá? Então assim a gente vai criando juntos, vou explicando à medida que o programa vai evoluindo e fica mais fácil para vocês conseguirem absorver o conhecimento. Então vocês viram que na aula de hoje, na simulação, já aconteceu mais um problema que nas incrementações dos tempos, ou seja, 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos, tá? Ele só entra uma vez, a gente não consegue clicar, na verdade não entra uma vez, ele só funciona antes do start. Tipo, a gente já havia travado isso no nosso bloco funcional, vocês lembram que uma vez que está o start rodando, o tempo não atualiza mais o tempo atual, é só no início, e aí depois é por isso que a gente aperta lá a função mais 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, ele não altera, tá? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, vou modificar o MasterTool ECXZ, tá? Vou mostrar o que a gente precisa modificar para funcionar o nosso programa, perfeito? Então, um grande abraço a todo mundo, não se esqueçam, tá? Quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, não se esqueçam também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu!